E ao som desta bela música, nós estamos iniciando nossa atividade desta quarta-feira, dia 22 de setembro do ano de 2021. Às 16 horas e 21 minutos, precisamente hoje, entramos naquela que me parece ser a mais aguardada, a mais agradável, a mais cobiçada estação do ano, que é a primavera. Estamos na primavera e vamos adentrar 2022 na primavera, verão, né? São duas estações que nos permitem sair mais de casa e tal, menos desintocar um pouco, sobretudo a partir do inverno, que foi bastante rigoroso neste ano. Estamos iniciando nossa atividade nesse horário, então, e lembrando que a atividade está há 28 anos no ar, sempre ao vivo, neste horário, um programa de jornalismo, de opinião forte e, sobretudo, opinião independente, que é a coisa mais importante no jornalismo, a independência de opinar. E isso é uma característica importante do nosso atividade, criado e sustentado, e tendo a credibilidade do jornalista José Silva, que criou esse programa há 28 anos atrás. Nós estamos também nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para todo o Rio Grande do Sul praticamente, né? E nesta hora, 18 horas e 57 minutos, a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre é 17 graus centígrados. Uma temperatura agradável, a gente bota um casaquinho e tal, já fica tranquilo. Bom, como sempre começa o programa, vou apresentar os nossos convidados e começo lá pela ponta direita, o Dr. Marcos Vinícius, foi presidente do IP, agora é deputado estadual na Assembleia. Dr. Marcos Vinícius, fazia horas que eu não estava compartilhando a bancada comigo, prazer em tê-lo de volta. Verdade, prazer enorme estar aqui, cumprimentar cada um dos colegas de bancada e que a gente tenha hoje um bom debate, um bom programa, como sempre tem sido. Pelo pessoal que está aqui, né, eu tenho a certeza que vai ser realmente um grande programa. Dr. Gustavo Bernardi, meu amigo, grande advogado, uma banca de advocacia das mais qualificadas e conhecidas no Rio Grande do Sul e no sul do país. Obrigado, Bernardi, pela tua presença como convidado aqui hoje. Eu agradeço o convite, Silvio, que a gente tenha, como disse o colega aqui, um excelente programa de início de primavera, hoje iniciando a primavera. É verdade. Perfeito, é verdade, começando a primavera. Aliás, o doutor Gustavo Bernardi, além de tudo, né, das qualificações que tem como advogado, tá, essa banca maravilhosa que eu conheço já há muitos anos, ele é gremista, que é outra qualidade, né, daqueles que frequentam a bancada. Em compensação, nós temos também o outro lado. E olhando à esquerda, doutor Ubajara Esforja, estava com saudade do amigo, com certeza. Obrigado pela tua presença. Silvia, a recíproca é verdadeira, tenho certeza. Uma alegria estar de volta, uma alegria estar contigo no programa, com o doutor Gustavo Bernardi. Gustavo, que eu tive o prazer de conhecer há pouco, e o nosso querido Marcos. Obrigado. Eu não diria um bom combate, mas um bom debate. É verdade, é verdade. Aliás, eu quero, com todo respeito ao nosso amigo aqui, o Bajara Esforja, mandar um grande beijo para a Clarinha, um grande abraço, Clarinha. Te agradeço, porque eu sei que tu foste a responsável pela liberação do passaporte sanitário para o camarada entrar aqui no estúdio hoje. Então, ele está aqui graças à licença da Clarinha, né, tia? A Clarinha permitiu, então, obrigado, Clarinha, um grande beijo, estamos com saudade de ti também, né? Tu e o Esforja são um casal maravilhoso, que a gente adora vocês. Então, essa é a coisa. Muito obrigado, viu, Clarinha? Bom, nós começamos sempre aqui, Bernardo, tu que é novo aqui na bancada, sempre pelo esporte. Nós temos aí, o Grêmio Internacional estão lidando, um para sair da zona, né, o Esforja? E o outro já um pouquinho distante da zona, do rebaixamento, não entendo outra coisa. E o Grêmio é o que está com mais problema, né? O Grêmio está com mais problema. Mas, de qualquer maneira, tu está com uma certa tranquilidade em relação ao Grêmio, Bernardo, de que ele possa se livrar pela terceira vez da segunda divisão? Sabe que eu tenho lá em casa uma fornecedora de informações do Grêmio, que é minha esposa, a Vivian, né? Que é uma fanática pelo Grêmio. Então eu tenho que seguir o que ela me fala, que se espera que realmente o Grêmio consiga, mais uma vez, sair pela tangente, escapar pela tangente. E esperamos que isso aconteça, não tenha dúvida. E o que a Vivian ela pensa? Ela está também otimista? Tá otimista. Então, principalmente em razão do último jogo. Né? Então vamos passar. As mulheres sempre têm razão, né? Vamos passar. Vamos. Pelo menos elas sempre acham que têm razão. Nós temos a certeza que elas têm. Né? Nós temos a certeza. Elas acham, nós temos certeza que elas têm razão. Marcos Vinícius, qual é a tua... Tu é colorado, gremista? Sou gremista, né? Sou gremista. 3-1 a gente está vivendo aquela fase que se sair do Z4, lá da zona do rebaixamento, já é lucro, né? O que está todo mundo nessa torcida hoje. Veja que tempos difíceis, né?
A gente torcer para sair da zona de rebaixamento. Será que vão comemorar isso no final de semana quase como uma vitória de campeonato? Perfeito. O Bajara Esforja, nosso representante do Internacional. Mas, com todo respeito, o Grêmio não merecia ou não merece estar onde está, não é? Com certeza, não. O Grêmio tem um plantel, tem um time, tem jogadores de alto gabarito e que não se justifica estar onde está. Técnico de alto gabarito, igualmente. Isso aí. Campeão mundial. O Internacional não estava muito diferente. Nos últimos jogos, completou agora 7 jogos sem perder, não é? Não com vitórias, mas sem perder, pelo menos. E avançou bastante. Já está sonhando com pré-Libertadores ou coisa do gênero. Está bem melhor. Com relação ao Internacional, Silvio, tem duas notícias ou duas especulações que se faz no momento. A primeira, a meu juízo, é absurda. É admitir o Daniel Alves no Internacional. Embora a diretoria negue isso, mas pelo menos a imprensa está explorando muito essa questão, dizendo que houve uma proposta de 650 mil reais, não é, de salário para o Daniel Alves, etc. Agora, um jogador com 38 anos, que no São Paulo não disse a que veio, não é? O Internacional não precisa desse lateral direito. O Internacional tem esse menino Heitor aí, que é uma promessa, tem esse Saravia, esse argentino, até o final do ano. E o que está se especulando, isso sim, e para o Internacional seria maravilhoso, é o retorno desse jogador que estava aqui emprestado pelo Flamengo. Como é o nome dele? Me ajuda, Silvio. Esse lateral direito do Internacional, que era do Flamengo. Rodinei. Exatamente. Um colorado ali, o Betinho nos esclareceu. O Rodinei. A volta do Rodinei seria, a meu juízo, muito melhor e muito mais barata do que pensar em Daniel Alves. Outra notícia, rapidamente, claro, que uma especulação que se faz é o retorno do D'Alessandro no ano que vem, em 2022. O D'Alessandro já manifestou a vontade de voltar ao Internacional, disputar, e aí me chamou a atenção, disputar o Campeonato Gaúcho como despedida dele do futebol. Olha que coisa bonita, né? Um cara que teve 10 anos aqui, é argentino, não é? Eu acho que até e quer encerrar a carreira no Internacional disputando um Campeonato Gaúcho. E eu acho que ele seria útil, né? Ele, como no Campeonato Gaúcho, com toda o D'Alessandro é um grande craque, claro que ele não é mais do que já foi, né? Evidentemente que ele não vai entregar o que já entregou, sim, mas seria uma homenagem dele para o Internacional e do Internacional para ele. Eu acho. Não, mas só para complementar, ele ainda quer mais. Ele ainda intenta, depois dessa fase, ou concomitantemente a isso, ingressar na área administrativa do Inter. Ou seja, ele se expõe ali e se dedica ainda a atuar na área administrativa do Inter. Mas eu fico imaginando esse cara brigando numa mesa de conselho, do jeito que ele briga em campo, não dá para aguentar. Eu já ia dizer. Com certeza não ia dar para aguentar. Ele é muito birrento, ele é um argentino birrento, aquele argentino birrento mesmo, né? Mas ele tem um coração enorme. Eu contei uma vez aqui, eu moro aí na frente de um estádio de futebol que tem ali na Padre Cacique, moro na frente, um pouquinho para cá. E um dia, pela manhã, eu vi uma movimentação grande ali e tal, e o que será que houve? Tinha sido uma senhora que estava atravessando a rua e foi atropelada na Padre Cacique. Aí eu fui lá ver e tal, que um montão de gente correndo e tal. Adivinha quem é que estava lá socorrendo a mulher? Andrés D'Alessandro. Ele ia passando ali, ele ia para o Internacional, na outra calçada, parou o carro quando viu o atropelamento, deixou lá em alerta e atravessou a rua e socorreu a mulher. Quer dizer, evidentemente que um cara desse, né, ele tem uma grandeza muito grande. Ele sempre foi um cara de muito... Ele é aquele cara, o argentino todo é brigão na hora do pega para capar, né? Mas ele tem esse coração, ele é um cara espetacular, que nós, gremistas, também admiramos. Né? Admiramos ele pelo caráter, pelo futebol que ele teve. Eu gostaria que ele tivesse sido no Grêmio, mas, enfim, foi no Internacional e marcou a sua presença não só no futebol do Internacional, para a torcida colorada, mas também para o futebol brasileiro. Ele foi uma grande sensação quando jogou bola. Né? Foi, é verdade. É verdade. Ele tem um profundo respeito e uma profunda admiração pela instituição internacional, Esporte Clube Internacional. Isso é muito legal, é um orgulho do Internacional e da torcida colorada. E muito mais porque nos dias atuais não se vê isso com muita frequência. Com certeza, com certeza. Essa entrega, né? Ele é um cara que
Eu me lembro assim, ó, daqueles times do Internacional do Grêmio na década de 60 e 70, que os caras ficavam... Ele ficou quanto tempo no Internacional? 10 anos. 10 anos, imagina. Isso acontecia na década de 60. Assim, Ele foi, meu filho maior, o Arthur, estudou com o filho dele quase 7 anos na escolinha, né? E era o cara que ia buscar, ia nas festas, ou seja, ele não se escanteava, ele frequentava ali onde os pais estavam, né? Então, isso também acho interessante, porque a gente não vê isso de outro jogador ídolo, né? Ele procura se afastar um pouco e tal. Não, ele não só frequentava, ia buscar na escola como qualquer pai, como frequentava ali as festinhas, enfim, as questões sociais da escola. Ele procurou ter uma vida de gaúcho porto-alegrense, né? Sim, Durante toda a passagem dele aqui. Então, é diferente também porque os outros jogadores já entram para os clubes do Rio Grande do Sul olhando para a Europa, né? Sim. Ser contratado pelo Grêmio é um passaporte carimbado para a Europa, para a Turquia, para a China. É isso que essa gurizada enxerga, né? E ele não entrou aqui com um outro olhar, né? Tem casa na praia, para ficar, do Rio Grande do Sul. Tem casa em Porto Alegre ainda? Tem casa em Porto Alegre. Ainda. Ele não foi assim, eu me lembro que na época das descobertas, das colonizações, né? A diferença entre descobrir e colonizar. O descobridor é aquele que vai lá, descobre e explora, como o português fez, né? O colonizador é como o italiano, como o alemão fez aqui no Rio Grande do Sul. Ele veio para colonizar. Isso. Ele trouxe a família, se implantou aqui e deu frutos e usufruiu do fruto também da terra onde ele adotou. E o D'Alessandro é um colonizador nesse sentido, né? Quer dizer, um cara que, né, se agregou aqui e realmente é muito orgulho para a nação colorada e para nós gremistas que admiramos o D'Alessandro não só na sua dimensão futebolística, mas humana também. Olha aqui, ó. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu sempre digo aqui, nós terminamos agora há pouco o Expo Inter, e o Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul, é um banco que teve uma enorme responsabilidade no crescimento e no fortalecimento do nosso agronegócio. E agora ele tem várias linhas de financiamento e tal, e agora, por exemplo, ele está com grandes vantagens no crédito consignado. Vamos acompanhar aí a mensagem do Banrisul. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, preparem-se agora, fiquem tranquilos aí, porque nós vamos começar hoje, Forge, o nosso tour gastronômico. Muito bom. E começa lá no prato do Armazém do Queijo, né? O Armazém do Queijo, que é o Empório Gourmet. Padaria, queijaria, mercearia, está aí o responsável por toda essa beleza que é o Armazém do Queijo, Empório Gourmet, aqui em Porto Alegre. E é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, também aqui na capital. Na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. Agora, a notícia mais importante. Nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, desde que os pratos de sexta-feira voltaram, são um sucesso de vendas e, por esse motivo, o delicioso fettuccine verde com iscas de filé mignon ao molho gorgonzola, isso hoje, será servido novamente nesse dia 24, ou seja, depois de amanhã, na sexta-feira. Gostou ou quer mais? Reservas você pode fazer pelo 98 020 7107 ou pelo telefone fixo 3392 0085. Quero lembrar, porém, que o prato de sexta-feira será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas e o mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? 65 pila o prato, o qual serve 2 pessoas. Vamos aproveitar no Armazém do Queijo. E hoje estamos aqui, né, naturalmente, com o Sucos Petri, que desde o começo da atividade está conosco, prestigiando esse programa, que é de maior longevidade no formato de programas desta natureza. E o Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede o melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri para todos os seus momentos. Quem vai no supermercado Zafari, Foja, Marcos Vinícius e Dr. Gustavo Bernardi, sabe que ali sempre tem um local reservado no Zafari para que a gente possa sentar, conversar, levar os amigos, a família, namorado, namorada, enfim, e curtir também o espaço que o Zafari oferece. Porque, na verdade, o institucional do Zafari é o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra, eu diria, quando a gente se reencontra, porque estamos nos reencontrando. Vamos à mensagem do supermercado Zafari.
Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, 19 horas e 11 minutos, a temperatura permanece aqui 17 graus centígrados. Doutor Marcos Vinícius, deputado, a Assembleia Legislativa vive um momento em efervescência. Hoje teve a votação da questão lá da sucumbência dos procuradores. E aí, qual foi o resultado? Nós derrubamos o veto, né, com 35 votos a 9, mas eu quero registrar que essa votação, né, se dá por diversos aspectos. O primeiro, pelo entendimento do parlamento de que a constituição de honorário de sucumbência deve ser matéria de lei. É isso que prega o novo Código de Processo Civil, né, todo o regramento civil, deve ser definido por lei. Mas mais do que isso, a questão da conveniência de se pagar algo a mais, um aditivo remuneratório para profissionais de alto salário. Em média, os procuradores do Estado recebem em torno de 33, alguns até 34 mil reais. É a média do salário dos procuradores do Estado. Que, diga-se de passagem, são pessoas extremamente qualificadas, respeitadas, competentes. É, sem dúvida alguma, a elite intelectual do nosso Estado, né, dos servidores públicos do nosso Estado, mas também fazem parte de uma elite financeira. Com todo o respeito que eu tenho a esses profissionais e a categoria, entendo eu que entregar um aditivo de quase 7 mil reais para alguém que fez um concurso público com a missão de defender o Estado em processos, ter esse aditivo como um ganho extra por exercer uma tarefa que é inerente ao próprio cargo, não faz sentido nos dias de hoje. Num ambiente de crise como nós vivemos aqui no Estado, no país, isso se configura incontestavelmente como um privilégio. Na primeira vez que esse tema foi apresentado, a Assembleia Legislativa apresentou uma proposta, foi contrária, a medida foi derrubada, e agora, durante um projeto que trouxe lá medidas de reforma administrativa, junto com outros 5 colegas deputados, nós apresentamos essa emenda para barrar este pagamento. A emenda foi aprovada por maioria absoluta na Assembleia Legislativa, foi vetada e agora o veto derrubado com esses 35 votos. Eu entendo, sem dúvida alguma, com todo o respeito que eu tenho à categoria, mas é uma vitória no combate aos privilégios, é uma vitória também nos ajustes que o Estado precisa fazer. Porque ao ano nós vamos economizar no Rio Grande do Sul aproximadamente 31 milhões de reais. Esses recursos vão seguir para o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, que vai poder investir em capacitação, em curso, em qualificação, vai poder comprar equipamentos novos, modernos, reformar inclusive as instalações físicas e continuar prestando um serviço. Quem sabe até mesmo contribuir com as rotinas salariais desses servidores, já que o Estado tem encontrado dificuldades até hoje, né, para achar caminhos de resolução completa dos problemas do Estado. Então, eu entendo que essa é uma medida necessária. Passei a minha caminhada política inteira dizendo isso, que combateria os privilégios dos altos salários às super aposentadorias. E ontem, também junto com outro grupo de mais 10 deputados, que compõem a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, nós ingressamos com uma ação judicial para tentar cessar imediatamente o pagamento das aposentadorias e pensões a ex-governadores e viúvas, que também, né, já tem decisão no Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional, que é ilegal, e nós entendemos que, já que o parlamento decidiu em nome do povo gaúcho, também com ampla maioria, que esse é um privilégio, que esse é um benefício que não cabe mais nos dias de hoje, se faz necessário cumprir. Então, estamos caminhando nesse sentido, né? Ainda tem outras matérias a serem vencidas na Assembleia, provavelmente até o final do ano que vem, mas em termos de ajustes, o Estado está fazendo sua parte e o Parlamento está contribuindo muito com isso, seja com as privatizações, com as concessões, reformas em carreiras, reforma previdenciária, ajustes previdenciários e também nesses combates a esses super salários, super aposentadorias
que nós temos ainda aqui no Rio Grande do Sul. Essa questão não é, Flávio, essa questão toca naquela questão que a gente tem trabalhado aqui, que é da reforma administrativa, não só em termos municipais, estaduais, mas também federal. Esse é o grande problema, né? Silvio, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o nobre deputado e amigo Marcos e os seus colegas de Assembleia. Penso que essa votação não podia ser diferente. Moralmente não podia ser diferente. Esse privilégio odioso não cabe mais, não é? Hoje em dia. O doutor Gustavo pode me ajudar, inclusive. Advogados de ofício do Estado hoje percebem, têm remuneração? Hoje, eu vou fazer 2 questionamentos aqui que eu acho que é importante a gente registrar. Né? Primeiro, o questionamento do porquê que o governador do Estado vetou. Né? Porque a gente tem que entender que houve um veto do governador do Estado com relação a essa matéria. Né? Segundo, há que se entender também que esse recurso não deixa de ir para o fundo de aparelhamento do Ministério Público. Né? O que se estava se discutindo era o seguinte, que esse recurso saía do âmbito coletivo, ou seja, portanto, que se destinava ali a uma atribuição social, e iria ser destinado, ainda que parcialmente, ao particular, ao procurador em si, que já recebe, que já tem a sua remuneração, que já há a sua legislação específica. Hoje, o advogado ativo, são poucos, porque a Defensoria Pública acabou realmente encampando toda essa matéria, tem uma tabela, evidentemente, que o tribunal remunera o advogado ativo, mas, Foja, de forma alguma tu vai encontrar remunerações dessa monta. E a gente ainda encontra a grande parte dos advogados atuando pro bono, buscando tão somente a remuneração da sucumbência, quando ela vem. Né? Então, realmente, não deixa de ser aí uma justa medida tomada pela Câmara e pelos deputados, né? Mas nós temos que ir além. Né? Eu acho que a gestão desses recursos também, pelo Fundo de Aparelhamento do Ministério Público, deve ser fiscalizada no sentido de que se destine isso não para o reaproveitamento daqueles particulares que ali estão, mas sim para a sociedade. Hoje nós temos, por exemplo, as câmaras de mediação tributária, em que você não tem, de forma alguma ali, um ambiente adequado para isso. Né? E eu acho que esses recursos todos poderiam ser melhor geridos. Né? Eu te fiz a pergunta porque eu, honestamente, nos dias atuais, eu não sei como isso está funcionando. Eu sei que há 50 anos atrás, quando eu era recém-formado, eu fazia isso como uma prestação de serviço, não é? Sem remuneração nenhuma. Hoje a gente encontra... Agora, o procurador, com o salário que tem, não é, com o que recebe, ter esse plus e esse bônus, não é, me parece completamente descabido. E há uma outra questão ainda aqui, não é, que a gente precisa analisar nesse contexto, que é uma velha briga na nossa classe, não é, dos advogados com o judiciário e com os juízes, quando os honorários advocatícios dependem do arbitramento judicial. Então, a gente se depara com os maiores absurdos em termos disso. Eu tenho recentemente um sobrinho advogado já, que está demandando agora contra o Estado e contra a União, ganhou uma causa tributária de 43 milhões e o juiz deu R$2.000 de honorários. Olha... Nós temos... E aí nos deparamos com honorários de sucumbência para os procuradores. Nós temos um colega aqui do Estado do Rio Grande do Sul que fez um estudo das condenações ativas e reversas nas ações tributárias, aonde o ente público ganha sucumbência de 10% a 20% e o privado ganha sucumbência de 0,2%, 0,1%, 0,5%. Né? Há um estudo de decisões dos últimos 7 anos a esse respeito. Né? Isso a gente vê, quem atua nas varas de direito tributário verifica isso tranquilamente. E tem uma outra questão também, doutor, assim, eu reforço com todo respeito à categoria, né? Não acho que não é demais falar isso, mas muitos dos procuradores recebem sem atuar nas ações, porque os honorários de sucumbência são muito maiores do que R$6.900, são volumes muito mais expressivos que são destinados para esse fundo de reaparelhamento da PGE,
depois é distribuído de uma maneira equânime entre todos os procuradores, de um modo que nenhum receba mais do que o teto constitucional. Ou seja, nenhum vai receber mais do que os R$39 mil aí do teto. Então, alguns procuradores recebem até 6.900, outros recebem menos do que isso. Então, a Procuradoria do Estado inteira, ela está hoje sujeita a receber o teto do funcionalismo estadual. Eu entendo que tenha que ter teto, né? Entendo que é o que mereçam muitos profissionais que estão lá, mas tu receber algo, um aditivo remuneratório, para fazer algo que é da natureza, que é intrínseco às atribuições do próprio cargo, não é compatível. Não. Na iniciativa privada, nós podemos até discutir isso ainda, né? Tem gente que discute, eu também acho que não é exagero discutir, mas para um servidor público, receber algo a mais por ter feito o próprio trabalho, é como se ele recebesse... Para o qual foi contratado. Com todo respeito, mas é como se recebesse uma gorjeta, né? Por ter feito o trabalho, é como se o médico... O centroavante ganhar um adicional por cada gol que ele fizer. Não, se isso fizer parte da iniciativa privada e tiver no contrato de trabalho esse aditivo remuneratório como uma espécie de prêmio produtividade, beleza. Tudo bem, beleza. Mas é diferente. É como se o médico ganhasse algo a mais por ter atendido no posto de saúde. A atribuição dele como profissional é atender um paciente doente, ele tem que estar lá. Então é como se o salário servisse para sair de casa e os honorários para ele botar a mão na massa. Então eu digo, eu tenho muito respeito a essa categoria, são grandes profissionais que estão lá, pessoas extremamente qualificadas, mas esse método de trabalho, eu acho que ele é injusto. E mais do que injusto, é explicitamente claro que isso deve ser regulado por lei. Então, né, nós precisamos que essa discussão seja definida no campo correto dentro do parlamento. O senhor colocou uma coisa interessante, e aqui eu acho que todos nós concordamos, que toda vez que a gente fala aqui e atinge o funcionário público, eles acham que nós somos contra o funcionário público. Não, na verdade a gente tem uma visão mais ampla da sociedade e o funcionário público, as empresas públicas, elas vivem dentro de uma realidade social que está amplamente fora do âmbito da própria instituição. Quer dizer, hoje, por exemplo, quem gera riqueza é o setor privado. E quem se apropria, entre aspas, da riqueza é o setor público. Então, o setor público precisa da eficiência da produção da iniciativa privada. Ora, a iniciativa privada está numa realidade, e o setor público também precisa ter essa realidade. Os funcionários normalmente alegam, e a gente compreende essa situação, eu não sou parte do problema. Não é, mas é parte da solução do problema. Né? Então, isso que tem que ficar muito bem claro. Quer dizer, nós não somos contra funcionário público, nós somos contra os exageros, os privilégios que não condizem com a sociedade onde nós estamos inseridos. Esse é um ponto. Olha aqui, ó. Vamos falar sobre a Ângelos. Você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje eu estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento tão difícil que todos nós enfrentamos ou enfrentaremos. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. E agora, prosseguindo no nosso tour gastronômico, vamos lá desembarcar no barranco, lá na Protásio Alves, subindo e descendo a Protásio. Há 52 anos, subindo já 52 anos, o barranco no coração dos gaúchos. Todo empresário que vem aqui, né, a gente tem essa experiência, o Bernardo também, o Marcos Vinícius, naturalmente, até na área política, os caras querem vir a Porto Alegre e, naturalmente, as reuniões que eles querem fazer lá no barranco. O barranco é o ponto de encontro, né? Para negócios, familiares, encontro de amigos, enfim. Tudo acontece lá no barranco, porque, afinal de contas, é o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho. Ambientes climatizados, agora a primavera está aí, dias maravilhosos, noites encantadoras, e o barranco pode complementar a sua noite. E também tem um espaço ao ar livre. Lembrando aí que o telefone do barranco é 33 31 61 72
E o Barranquinho 3028 2310. Não deixe, né, de saborear as delícias da gastronomia gaúcha lá no Barranco ou Barranquinho. Olha aqui, pessoal, nós sabemos, todo mundo aqui tem experiência profissional, empresarial, que a economia precisa retomar. E há muito no mercado, há muita oferta de empregos que não encontram a qualificação do trabalhador no ponto da demanda. E isso aí é preciso que nós possamos equacionar. Por exemplo, um instituto outro dia citou que tem 260 mil empregos na área de tecnologia da informação que não estão sendo atendidos porque o pessoal não tem a qualificação necessária para isso na tecnologia da informação. Então, isso aqui é importante. É por isso que ressalta mais ainda a necessidade e a importância do papel do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, nosso CIE. Investir em um jovem talento é impulsionar o seu crescimento e o crescimento do seu negócio e da própria sociedade. Conheça agora o programa de aprendizagem e estágios do CIE-RS. Muito bem, olha aqui, pessoal, ainda repercute, claro, e vai repercutir por muito tempo, porque foi um momento marcante e fica registrado na história o depoimento, a palestra, né, a apresentação que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez lá na Assembleia Geral da ONU, que é a incumbência, que é o encargo de um brasileiro fazer isso. E nós já conversamos sobre isso aí nos dias após e no próprio dia, pelos insights que nós tínhamos da participação do presidente Jair Bolsonaro. E, de um modo geral, né, o brasileiro consciente e tal achou que foi um discurso consciente, realístico e, sobretudo, patriótico, né, em que se colocou o Brasil como presidente do Brasil, como o líder desta nação, que quer tornar o Brasil menos corrupto, ou pelo menos não corrupto, né, como nós temos aí a história recente registrada, e um país que tenha o desenvolvimento e que seja realmente uma nação, uma verdadeira e grande nação, sem a corrupção, com a política sendo honesta e fazendo com que a economia possa oferecer os empregos, gerar a riqueza, a renda, enfim, um país diferente, né, Esforja? Qual foi a tua impressão? Silvio, eu te confesso que eu fico triste, Silvio, quando ouço a grande imprensa, a facilidade com que eles distorcem, né, tudo que diz respeito ao Bolsonaro e ao governo federal. Tudo é distorcido. Ele não tinha acabado o discurso dele, o pronunciamento dele. Na ONU já estavam no Congresso senadores e deputados, né, dizendo que era uma barbaridade, que o Bolsonaro era uma vergonha, que foi lá, que mentiu, que fez e que aconteceu. Eles pinçam algum pronunciamento dele, distorcem isso e vendem como se fosse verdade. Olha só, o Bolsonaro diz que a Amazônia é nossa. Não é nossa? É nossa. Não tem mentira. Diz que o Brasil preserva mais do que todos a vegetação nativa e as florestas. É mentira? Ele disse que os índios brasileiros têm mais terras do que os alemães e os franceses juntos. Não é verdade? Uma bofetada, né? Exatamente. Diz que o Brasil alimenta o mundo. Também. Não é uma verdade. E por aí pelo vai. menos um bi da população mundial é alimentado pelo brasileiro. Exatamente. E por aí vai. Muito bem. Se a gente pegar item por item do pronunciamento dele, sem paixões e sem distorção nenhuma, a meu juízo, a única mentira que ele pode ter dito lá, e eu não atribuo isso a mentira, mas foi uma questão de moeda só, quando ele falou que dava na pandemia $800, para mim ele estava com dólar na cabeça, né? Em vez de R$800, disse que era $800. Mas já foi um engano dele, não, Só acho que que não foi foi um engano. intencional. E aí fizeram um carnaval em cima disso, né? Eu fico triste também, Silvio, porque
olha na imprensa, isso eu vi em WhatsApp, porque eu não vi em televisão nenhuma, em jornal nenhum, o que foi a recepção do Bolsonaro em Nova York. Desde a sua chegada no aeroporto, era uma multidão no aeroporto, ovacionando o Bolsonaro. Ninguém divulgou. Agora, em compensação, 5 caras. a mídia, exatamente, a mídia marrom, aí, a grande imprensa, pegou um evento lá com 7 gatos pingados lá, né? Na entrada E da bombou hora. isso. E bombou isso todo o tempo, condenando o Bolsonaro. Então, eu admito que a imprensa toda, ou a grande imprensa, tenha, desde o dia em que ele foi eleito até hoje, estejam fazendo tudo isso, querendo derrubar o presidente, porque eles perderam o combustível, não é? Eles perderam a mídia que tinham do governo federal, eles perderam dinheiro, esse negócio todo. Então, o Bolsonaro não serve. Tudo bem, eu aceito. Agora, fazerem o que as pesquisas estão fazendo com o maior ladrão e o maior corrupto da história, Da humanidade. estarem divulgando todo dia que tem 60 e não sei quantos por cento das pesquisas, o Bolsonaro 20 não sei quantos. 28. 28. Olha, eu não sei se vocês viram um instituto, uma ONG aí da Alemanha, não lembro como é que chama, mas é alemã. Ela fez um levantamento da corrupção na história da humanidade e listou lá os 10 maiores corruptos da história da humanidade. Sabe quem é o primeiro lugar? O seu Luiz Inácio Lula da Silva. Foi considerado por essa ONG alemã lá como o maior corrupto da história da humanidade. E aí cita cifras, que num período de 2003 a 2015, o Lula desviou 206 bilhões ou 206 de dólares. bilhões de dólares. Que o PT, que era o partido dele, foi o partido que mais danos e prejuízos provocou. Muito bem, em primeiro lugar. Segundo lugar, quem foi? O segundo lugar... Da Indonésia, um presidente da Indonésia lá desviou a fabulosa quantia, comparado aos 210 bilhões do Lula, a fabulosa quantia de 15 bilhões de dólares. E aí vai baixando até o Foi as 10º Filipinas, lá. o Ferdinand Marcos, 10 bilhões de dólares. Isso Putin aí. não apareceu, né? Então, Eu acho que ele não foi relacionado. Não conseguiram pegar as contas dele. e olha aqui, ó, depois eu quero ouvir de vocês um pouco isso, mas para finalizar. Em contrapartida, o Marcos, que é político, que é um político, eu desde menino, quando meu pai não perdia um comício meu pai era do PRP, na época, do Plínio Salgado, me levava junto. E eu tenho isso comigo desde criança, que o político é aquele que está no meio do povo, que ele fala, que ele é abraçado, que ele é aplaudido, ou que ele é... Ovacionado. Mas ele tem que estar em contato com o povo. Isso é da essência, não é? Como é que tu vai fazer uma campanha ou vai te candidatar a alguma coisa escondido, sem aparecer? E aí eu fico pensando, como é que dão as pesquisas, não é? Uns índices desse para um camarada que não pode atravessar a rua, ele não pode sair na rua. Agora, recentemente, ele foi fazer uma incursão pelo Nordeste, lá que era o curral eleitoral do Lula, ele não pôde se apresentar em lugar nenhum, porque apedrejavam o ônibus, jogavam tomate, ovos e o escambau. Ele se arvorou lá de dar um discurso, de falar, teve que sair correndo, porque foi vaiado, apedrejado. Então, como é que um sujeito desse, e com o passado que ele tem no Brasil, pode se arvorar a candidato à presidência da República? E tem gente ainda que Não é? defende isso. E tem gente que defende isso, aí não cabe na minha cabecinha. É verdade. E a imprensa toda dando força e tal, e botando o cara lá nas alturas, nas pesquisas. Antes de passar aqui para o Bernardo e para o Marcos Vinícius, eu só quero lembrar um dado, que é o seguinte, que nessa semana passada eu tive acesso, o Ibope fez uma pesquisa aí de questão de audiência de televisão e tal, lá Rede Globo.
que historicamente tinha audiência de mais de 60% na média, alguns programas com o Jornal Nacional que tinham 85%, 90%, hoje está com 32%, a média hoje da Globo é menos de 40%. Quer dizer, eles mesmos estão cavando o próprio túmulo. Quer dizer, a imprensa, eu como jornalista há 50 anos, o jornalista, trabalhei na Globo em São Paulo, trabalhei no jornal O Globo no Rio de Janeiro, tempo do Roberto Marinho, que era bem diferente do que é hoje, mas a Globo e as demais emissoras que estão nesse mesmo pé dela, também a Bandeirantes está indo nesse caminho, elas estão cavando sua própria sepultura, porque esse tipo de instituição, a imprensa, vive de credibilidade, não é verdade? Na verdade, até vou te dar um dado. Recentemente, um profissional chamado Carlos Bush, vice-presidente de vendas da Salesforce, um cara que domina o marketing no mundo inteiro, escreveu um artigo sobre essas questões da mudança da mídia, né? Na verdade, o que a gente chama hoje de grande mídia, de grandes veículos de comunicação, isso vai acabar, isso não vai existir mais. Nós vamos escolher o que nós vamos ver, aonde nós vamos buscar informação. Já estamos escolhendo, né? Eu ia dizer, esse programa aqui é um exemplo disso, né? Então, na verdade, eu acho que esses grandes grupos, eles vão deixar de ser grandes grupos em algum momento, ou pelo menos vão deixar de ter a força que eles tinham em determinado momento. Agora, falando do Lula novamente, eu acho que algo a gente tem que dar o braço a torcer para o Lula. Ele escolheu muito bem o grupo de advogados que defende ele. Porque se for observar a estratégia de defesa do Lula do ponto de vista jurídico, eu acho que é o que me cabe falar aqui, né, foi excepcional. Foi excepcional, né? O Lula e o Zini, né? Luiz Zini, como é que é o nome do advogado dele? Zini Filho? Pires, acho que é Pires. Mil perdões, eu me esqueci agora. Mas ele tabulou de forma muito bem feita, e eu estou falando aqui como advogado, evidentemente, né? A estrutura de defesa que levou o Lula hoje a voltar a ser elegível. E eu acho que este é o risco que a gente enfrenta. Porque mas, hoje, Gustavo, desculpe, só um parênteses. Vamos combinar que o grande, sem dúvida, a defesa do Lula foi fantástica. Do ponto de vista técnico, não é? Impecável. Agora, vamos combinar que o STF fez não existe, né? É uma excrescência jurídica, né? Processos transitados em julgado. A gente aprendeu na faculdade. Processo transitor em julgado acabou. Foi mais longe, criou-se jurisprudência nova, ou seja, a suspeição do juiz não suspeita tão somente a sua decisão, passou a suspeitar e anular o processo como um todo, retornando não ao início do processo, retornando à fase de inquérito. Isso nós nunca tivemos em nenhuma decisão judicial. Então, Luiz Zanin. Luiz Zanin, isso mesmo. Luiz Zanin. Um excelente advogado, não tenha dúvida, tabulou essa defesa de forma correta, talvez não tivesse a esperança de que teria no STF o receptáculo de todas as suas demandas. Mas de fato foi o que aconteceu. Né? O que nós temos que ver é se esses processos que estão retornando lá na fase de inquérito vão efetivamente surtir efeito. Porque se tu observar hoje, a grande maioria deles, se não totalmente, vão prescrever. E daí, né, a quem que a gente se socorre quando isso acontece? Eu não tenho dúvida que isso está na pauta, né? Não está na expectativa, né, de que dúvida. isso aconteça, né? Não, o doutor Bernardo fez uma avaliação perfeita. Assim. O Lula conseguiu reunir vários elementos que acabam dando a ele uma blindagem, né? Quase que o Teflon, aquele que não cola nada da panela famosa, aquela que a gente vê nas propagandas. Panela Teflon. Né? Não colam, né? As penas não colam, né? Porque a credibilidade, eu acho que nesse sentido o país inteiro já sabe que ele não tem. Né? Do mais pobre ao mais rico, a gente sabe que está olhando para um corrupto, para um ladrão. E um ladrão que foi absolvido, ou que pelo menos deixou de ser condenado pela influência política e por uma habilidade jurídica construída, né, de uma maneira pouco clara, pouco republicana e pouco decente. É isso tudo que todo mundo sabe. Esse movimento dia 7, a gente já falou muitas vezes sobre isso, e principalmente aqui, não foi um movimento de apoio ao Bolsonaro, foi um movimento de apoio ao povo brasileiro como um todo, aquele cidadão que perde uma ação trabalhista, muitas vezes, por má fé, e que não consegue levar adiante, né, a sua empresa, o seu negócio, e acaba fechando. Esse povo que foi na rua no dia 7,
é o povo que não aguenta mais pagar tantos tributos, é o povo que está realmente insatisfeito com a condição de insegurança jurídica que o nosso país tem, traduzida naquelas figuras de capa preta. O Bolsonaro, ele tem os seus parceiros, né, melhor dizendo, ele tem o seu grupo, né, uma infantaria de pessoas fanáticas por ele. Mas a maioria das pessoas hoje, as pessoas que foram nas ruas, não são necessariamente pessoas apaixonadas pelo Bolsonaro, pessoas que o idolatram, mas que apoiam algumas medidas pela visão histórica que a direita tem constituído, de ser uma ação liberal, conservadora em alguns pontos. E muita gente não consegue entender isso. Não consegue entender, e isso que me preocupa na mídia, de achar que aquele movimento dia 7 foi uma bolha, foi só os bolsomínios, como gostam de dizer. Não foi. Eu tive participando desse movimento em Camaquã. Foi a maior carreata da história de Camaquã. Tinha muita gente que chegava no ponto do início da carreata com adesivo do Bolsonaro. Eles diziam, vamos botar um adesivo do Bolsonaro no teu carro. Eu disse, não, adesivo do Bolsonaro não. Se quiser botar uma bandeira do Brasil, pode colocar. Yeah. Eu estou aqui não é pelo Bolsonaro, eu estou aqui por uma outra razão. E a gente via isso. Acho que uns 30%, 40% dos carros eram carros que estavam lá com o adesivo do Bolsonaro. Mas a grande maioria eram pessoas insatisfeitas com a insegurança jurídica no Brasil. Empresários, só para fazer isso, empresários fortes, grandes, que temos ali naquela região, abandonaram o seu carro particular e fizeram a carreata dirigindo o uninho da firma, adesivado, para mostrar que a empresa dele, a instituição, estava ali junto, insatisfeita com tudo aquilo que se vê no país. Eu não consigo acreditar nas pesquisas, não consigo acreditar nas pesquisas, né? Não consigo. Eu sei que eu vivo na direita, eu estou ali, talvez até preso em uma outra bolha, né? A bolha da direita e do Rio Grande do Sul. Mas essas pesquisas, meu amigo, não tem como ser verdade. De Marco, maneira essas coisas que tu colocas é importante nós temos feito aqui no programa, né, o Bajara, tentado alertar exatamente isso, ou seja, a questão não é o Bolsonaro. A questão é que a sociedade, como disse o Marcos Vinícius, e aqui o Bernardo e o Esforja também passaram também nesse assunto, ele representou uma mudança de um país. Nós não queremos mais um país corrupto, de políticos desonestos, né, do jeitinho, do ladrão, do bom ladrão. Então, nós não queremos mais isso. O país está num momento em que ele precisa agora dar um grande salto qualitativo na vida de todos nós. A nossa geração sofreu muito nas mãos do PT nos últimos 20 anos. Os nossos filhos, nossos netos foram educados para defenderem uma ideologia que não condiz com o nosso caráter de sermos cristãos, de defendermos as coisas certas, de condenarmos a corrupção, o jeitinho. Então, isto aí, esta representatividade é que trouxe esse movimento. Então, as pessoas que não estão conseguindo entender isso, não estão conseguindo detectar o rumo da história. Para a história, Bernardo, a minha opinião é assim, para a história, logo lá adiante vai ficar registrado isso como um grande marco de uma inflexão que o Brasil vai tomar, ou por um lado ou por outro. E é por isso que eu sempre digo aqui o seguinte, quando lá em 2017, eu vim para esse programa em 2017, ano em que o Bolsonaro começou a surgir como candidato à presidência da República. E lá começou a se fazer o quê? A ver nos candidatos o que ele trazia atrás de si, a ideologia que estava atrás de si. E aqui eu sempre defendo o seguinte, Antoine de Tracy, que foi um filósofo francês, ele criou esse termo ideologia lá depois da Revolução Francesa para determinar e para denominar as filosofias de vida e política das nações. Então tem a ideologia da esquerda, que nós sabemos para onde é que vai nos levar, e a da direita, que surgiu. O Bolsonaro foi o grande responsável pelo Brasil, pela primeira vez, mostrar a sua cara, a direita mostrar a sua cara. E o que a direita representa? É por isso que nós defendemos o que o Bolsonaro significa, não defendemos o Bolsonaro. E só para complementar, eu acho que a gente tem que fazer uma dicotomia também entre a figura do político e a política implementada pela figura, né? Eu acho que poucas vezes nós vimos no mesmo governo e num governo de primeiro mandato mudanças tão fortes do ponto de vista jurídico, ou seja, nós tivemos implementadas diversas mudanças do ponto de vista jurídico e mudanças que levaram em consideração a economia, né? Se nós focarmos aqui na crise de 2008, na crise de 99, na crise de 97, poucos programas tiveram o foco também na empresa e não só
no empregado, então, e não só no cidadão. Né? Muito bem lembrado. É claro que a gente tem que analisar a figura política do Bolsonaro, os erros que porventura ele comete, mas abstraindo essa questão, analisando do ponto de vista do político e da política implementada no país, eu não vejo, né? Não vejo. Quando eu falo também, Silvio, que eu não acredito nesses 60% do Lula, não significa dizer que eu não acredito que o Bolsonaro figure ali com seus 30% na pesquisa. Eu acredito que seja isso mesmo. De fato, essa é o eleitorado dele, essa é a parcela que vai estar com ele de uma forma ou outra. Inclusive, essa mesma proporção que a gente percebe lá no Congresso, de pessoas que vão estar com o presidente independente de qualquer circunstância. O número de indecisos, aquele número de pessoas que oscila entre um ou outro candidato, são de pessoas que gostariam de encontrar uma terceira via que tivesse na sua essência os mesmos valores liberais, conservadores, mas talvez com a postura, com algum equilíbrio que um chefe de Estado merece ter. Muitas das pessoas que eu convivo, que são ligadas, assim, próximas ao Bolsonaro, falam tranquilamente, assim, olha, o Bolsonaro, ele foi o cara lá que desmanchou aquela casa velha que estava cheia de cupim, mas ele não é o cara certo para construir a casa nova. Eu acho que o ideal agora seria uma figura como o ministro Tarcísio, como o vice-presidente Mourão, talvez um cara como o Ronaldo Caiado ou até mesmo o próprio governador do estado aqui, o Eduardo Leite, que tem uma condição de conversar com pontas opostas na política, que tem uma visão estratégica também de fazer política, né, e menos conflituosa. Muita gente fala isso, mas no campo político ainda não se apresenta outro nome oficialmente para essa batalha, né? Perfeito. Temos ainda algumas etapas até lá. Muito bem, aqui é a Casa dos Óculos. Lembrando a você que a Casa dos Óculos fica ali na Andradas 1802, bem no Centro Histórico de Porto Alegre. Qualidade a toda a prova. Nesse endereço 1802 da Andradas, e ela trabalha a Casa dos Óculos de segunda a sexta-feira entre 9 e 17 horas e 30 minutos. Sábados das 9 às 12 horas. Aproveite as vantagens da Casa dos Óculos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta o seguinte: os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes de nossas vidas, não é verdade? Desde a primeira batida dos nossos corações, logo que nascemos. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a sua vida e a vida deles e a vida da sociedade. Defender os médicos é defender a saúde de todos nós. E a Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição privada da Previdência Complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcionem a tranquilidade aos seus associados, a vocês. A Aspecir Previdência, a certeza de uma tranquilidade maior para você e para a sua família, do seu futuro absolutamente tranquilo. E quem está... hoje os dados aí estão muito caracterizando isso, né, que muitas pessoas, porque ficaram muito tempo em casa, né, Foja, Bernardo e Marcos Vinícius, os caras viram, olha, pô, estou nessa casa, tem que arrumar isso, aquilo. Então, essa forma de encarar a casa, de ficar confinado em casa durante boa parte da pandemia, despertou o interesse e a necessidade das pessoas de reformularem a casa. Por isso, tem uma dica importante para vocês. A Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção do Rio Grande do Sul. E um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis e quer deixar. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas, produtos exclusivos. O atendimento, claro, é especializado, a negociação é personalizada e garantia própria em todos os produtos. Elevato. Vamos acompanhar a mensagem desta empresa da área da venda de construção da civil, materiais de construção. Vamos lá. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho.
o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, faltam 10 minutos para as 8 horas. A temperatura permanece aqui, subiu um pouquinho, 18 graus centígrados, vai baixar mais durante a madrugada, mas teremos uma madrugada tranquila para ter um bom sono, né, Bernardo? Uma madrugada assim, e friazinha e tal, é muito bom, sobretudo até para nós comemorarmos a primavera. Isso hoje. Nenhuma observação quanto às ponderações que o Dr. Marco fez, perfeita. A leitura que ele fez, inclusive, do 7 de setembro. Eu só vou me permitir, Marcos, acrescentar duas coisas nas manifestações de 7 de setembro, além daquelas que tu observaste. Primeiro, foi um grito de liberdade do povo, não é? Um apelo pela liberdade. O povo está receoso. Tu pode falar mal do presidente, chamar de genocida, chamar do que tu quiser. Agora, não fala mal de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque tu corre risco de ser preso. Né? E há exemplos disso. Por último, e na mesma toada, o protesto, se assim se pode chamar, que eu observei no 7 de setembro, foi contra a ditadura do judiciário, que é o que nós vivemos no Brasil hoje. O Candiota diz aqui, o Silvio, com muita propriedade, todo dia que nós vivemos num arremedo de democracia. Simulacro de democracia. Simulacro de democracia. É verdade. A expressão dele, não é? E é verdade, porque a realidade é uma ditadura do judiciário. Qualquer ministro hoje, não é? Com a caneta na mão e monocraticamente, ele destitui, prende, julga, abre inquérito, manda prender, manda soltar. A última aberração eu vi hoje, fiquei sabendo hoje, que do STF. A última aberração, pomba, para mim, pandemia e vacinas e por aí vai, é privilégio exclusivo dos médicos, não é? E da ciência e do Ministério da Saúde. Eles é que devem determinar o que deve se fazer. Muito bem. O Ministério da Saúde mandou suspender a vacinação para jovens de 16, 15, 16, 17 anos. O STF, negativo. Os governadores e os prefeitos estão autorizados a vacinarem jovens de 15, 16, 17 anos. Onde é que nós estamos? Agora, o ministro do STF é que vai determinar se vacina ou não vacina, se pode ou não pode. Depois eles dizem que concentraram no presidente da República, ou seja, nos órgãos federais, e aí a administração da coisa, não aceitam que não. E aí o Bolsonaro vai lá na ONU e diz que a decisão essa era de prefeitos e governadores e caíram em de pau em cima dele. Não é? Nós tínhamos aqui, antes de passar aqui para o Bernardo e para o Marcos Vinícius, nós tínhamos aqui uma época em que 11 brasileiros nos despertavam um orgulho nacional. A nossa nacionalidade, nossa brasilidade, nosso amor pela pátria. Foi a seleção brasileira, da Copa de 70. Hoje tem 11 brasileiros que nos envergonham. Né? E nos envergonham de tal maneira que também nos despertou o sentimento nacional. Na verdade, eu vou fazer uma análise jurídica novamente. Hoje, no nosso país, tudo é matéria constitucional. Como nós temos uma Constituição de uma amplitude absurda, né? Qualquer juiz se arroga na possibilidade de tratar aquela matéria como constitucional. Daí ocorre isso, ou seja, o juiz denuncia, faz a instrução processual, aplica a pena, dá a dosimetria da pena e julga o próprio recurso. Então, na verdade, esse é um poder que emana de uma Constituição gorda, uma Constituição inchada, uma Constituição que entrega poderes em demasia, que, na verdade, na desculpa de entregar direitos em demasia, entregou poderes em demasia. É claro que as pessoas que estão lá, se espera delas, evidentemente, o bom senso e o senso de justiça na aplicação desse poder, o que nem sempre nós vemos, né, Sford? O que nem sempre nós vemos, né? É muito poder concentrado na mão de muito poucos.
né? E há uma questão histórica também, que é a política judiciária, né? Há pouco tempo saiu um livro sobre os ministros do STJ, do STF, os 11, ou era só os 11, depois eu trago melhor aqui, que conta a história de cada um deles e como se dá o enlace no STF que pressupõe os julgamentos, né? que é a análise dos julgamentos. Ali você encontra, efetivamente, aonde nasce a raiz política de cada um desses julgamentos, né? E falando em política, passando aqui para o nosso deputado, eu entendo que tudo nasce aí, tudo nasce na política. Ou seja, o brasileiro é um povo pouco engajado no aspecto político, né? Se fosse mais engajado, talvez essas questões fossem dirimidas e mitigadas aqui na nossa nação. Eu acho que nós temos alguns avanços importantes, né? Pelo menos nesses últimos 10 anos para cá, quando a tecnologia permitiu o acesso à informação de um modo mais dinâmico, veloz, fácil para todo mundo, né? Começa lá com o Orkut, depois migra para o Twitter, o YouTube se torna uma emissora de TV paralela no mundo inteiro, onde cada um tem o seu próprio canal e consegue propagar suas informações. O Facebook, que acaba popularizando o acesso às redes sociais. Isso tudo contribuiu muito para que as pessoas pudessem participar ativamente da vida pública. Fora isso, as ferramentas legais que foram entregues a partir também do ano de 2009, como a Lei de Acesso à Informação, até 2009, para um cidadão ter conhecimento ou acesso dos gastos de uma prefeitura, por exemplo, ele tinha que contar com o pedido de informações de um parlamentar, de um vereador. E ainda o vereador tinha que esperar 30 dias, muitas vezes, para ser respondido oficialmente por qualquer prefeito. Hoje, qualquer cidadão de qualquer cidade do Brasil solicita informação, solicita cópia de documentos, tem acesso a tudo. No ano de 2010, foi obrigatória a prestação de contas em tempo real, né, da contabilidade dos organismos públicos. A partir de 2012, foi dado, né, obrigação para que todos os organismos públicos colocassem também, expusessem também os salários dos servidores nas redes. Aqui no Rio Grande do Sul, em muitos lugares, se relutou bastante para isso. O governador Sartori, né, cumpriu a medida nos primeiros 3 meses de governo, né? O governo Tarso não queria cumprir de modo nenhum a exposição dos salários dos funcionários públicos, né? Sartori cumpriu. Apenas o judiciário gaúcho ainda tem resistências à exposição, mas no Brasil inteiro isso já é amplo para todo mundo. Por todos nós, né? 2013 a gente viu aquelas manifestações, né, que deram à sociedade também outras ferramentas de acesso à informação. Então a política evoluiu, né? A participação das pessoas ela ainda continua sendo feita através de uma democracia representativa. Mas as pessoas conseguiram ter maior participação direta com os seus representantes. Eu, enquanto converso aqui no programa com vocês, estou recebendo mensagem de pessoas que estão assistindo o programa pelas minhas redes sociais, né, do interior do estado, que não conseguem pegar a RDC lá, estão assistindo, mandando mensagem, que legal, isso falou, outro já me xinga, já me comenta. Então, essa velocidade que a gente tem, né? Temos uma democracia representativa, como qualquer sistema liberal precisa ter, mas os representantes estão cada vez mais próximos dos representados. E quem não consegue fazer essa leitura, representantes que não fazem essa leitura vão ficando para trás. Agora, os que não querem fazer essa leitura, que resistem de fazer essa leitura, porque não se sentem representantes, parecem que se sentem figuras divinas que foram colocados lá pela mão de Deus, ainda é a Suprema Corte Brasileira. Eles não entenderam a sua participação pública, ou não querem entender, né? Se sente realmente acima da lei. A gente vê vídeos na internet de pessoas tentando dialogar, conversar, alguns até batendo boca, né, com os ministros do Supremo. E o cara dando ordem de prisão. Esse dia eu vi um vídeo do cara dando ordem de prisão, acho que o Lewandowski deu ordem de prisão para um cidadão no avião. E aí o cara, né, deu um discurso lá no avião, o cidadão se levantou, filmou e diz, olha, eu vou ir preso porque não tem ninguém para me defender. Eu estou sendo preso porque eu quis aqui indagar, questionar um ministro supremo. Com quem é que eu vou recorrer agora? Se eu achar que ele se excedeu comigo, vocês aqui no avião estão vendo tudo o que aconteceu, eu posso chamar vocês de testemunha? Não vai adiantar, né? É isso que a gente está vendo no Brasil. Todo mundo consegue dialogar
com qualquer vereador, com qualquer prefeito, com qualquer deputado estadual, federal, senador, governador, mas não consegue se ter condição de fazer os ministros supremos entender o que está acontecendo no mundo real. Isso que tu está citando aí, o Marcos Vinícius, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro, ele cresce na, digamos assim, na simpatia das pessoas e muitas se fanatizam exatamente porque o presidente Bolsonaro, ao contrário da maioria do pessoal da esquerda que defende a democracia, ele defende a liberdade, né? Eu sou economista e tal, sou jornalista, agora eu acho que a história da civilização mostra que a democracia hoje no Brasil não é a democracia da civilização ocidental, não é a democracia que caracterizou os grandes, por exemplo, Estados Unidos. Aqui nós temos uma democracia cujo termo foi apropriado pela esquerda e que não reconhece a liberdade de expressão, a liberdade de ser de cada um, de fazer o que bem entende, como um dos pilares dessa democracia. E o presidente Bolsonaro é o único no Brasil hoje que ele sempre fala em liberdade, não em democracia. Não te parece isso, Bernardo? Não, eu entendo até que esse conceito de democracia é um conceito pouco assimilado pelo cidadão comum brasileiro. Não só porque é um conceito novo, chegou há pouco tempo, né? Ou seja, mas como não tem a compreensão da dimensão, né? E daí por isso que o líder que tem a compreensão dessa dimensão tem que mostrar, né? Agora, pegando o que o deputado falou aqui, realmente são ungidos por deuses, né? Porque se for observar o ministro do STF hoje, ele é indicado, nós nunca tivemos um O erro ministro... já começa por aí, não é? Nós nunca tivemos um rejeitado, e a partir do momento que ele sentou na cadeira, ele vai sair morto, ou próximo disso, porque ele vai se aposentar compulsoriamente, né? Ou seja, não há risco algum para as decisões tomadas por ele. O que não se tinha visto ainda é o STF legislar, o que ele passou a fazer, claramente, né? Passou a legislar, não apenas interpretar a lei. E é isso que nós vemos hoje, o que causa insegurança jurídica, né? Muito bem, aqui vamos falar da auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor e maior objetivo. A auxiliadora predial, inclusive, está no mercado paulista, eu tenho falado isso aqui no programa, e disputando lá no mercado de São Paulo, que é um dos mais competitivos do país, com multinacionais desse segmento. Está ganhando mercado, ganhando terreno lá, mostrando a sua competência. A auxiliadora predial, exatamente pela sua gerência séria, ela traz retorno para o seu capital, para o seu investimento. Então, confie na auxiliadora predial. Os telefones dela aqui em Porto Alegre, o telefone principal, chave é 3216-6100, e em São Paulo, prefixo 11 2348 4000. Auxiliadora predial. Não deixe de se socorrer da auxiliadora predial se você quer fazer com que o seu capital tenha retorno garantido. E agora vamos prosseguir com a nossa caminhada, nosso tour gastronômico, chegando lá na Zona Norte do Chihuahua, que saiu lá da Getúlio Vargas, eu sempre cito isso, né? O Esporte lá no Getúlio, ali pequenininho, mas sempre com aquela qualidade. Eu conheci o João Careca também. na Getúlio Vargas há 50 anos atrás. Lá do cinema. Eu saía do Marrocos e ia para o Chihuahua. Eu tenho que fazer um registro aqui que foi o melhor camarão milanesa que eu comi na minha vida. Fomos convidados aqui pelo Dr. Santa Helena para ir lá, né? Foi fantástico. Quero mandar um abraço aí para o João Careca, que tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive. É, né? verdade. Aquele camarão na milanesa com coco, aquilo é fantástico. O problema dele lá é tu escolher, porque tu escolhe uma que ele quer comer outras coisas. Aí tem que voltar ali, ó. Não, camarão à milanesa. Mas tem um que é com coco ainda, que é maravilhoso, assim, que ele, em vez de empanar com farinha, ele empana com coco ralado, que é maravilhoso. E tem uma pimenta. O Chihuahua, ele eternizou. Lembram daquele restaurante que tinha ali na Getúlio Vargas? Aliás, na José de Alencar, o Negrão? Lembra do Negrão? Era Negrão ou era Július? Não, Negrão. O Július era mais lá. O Negrão que tinha quase na esquina da José de Alencar com a Praia de Belas. Não conheci. O Padre Cacique. O Negrão ali era famosíssimo. O Paulo Santana, eu quando trabalhei na... Só que isso aqui é a porçãozinha para foto, porque é muito maior do que isso lá. É muito maior. Isso é Isso aqui eles fizeram para pôr a foto, ficar pequenininha, ficar bonito, porque é... Então, lembrando aqui, o grande lá. Marcos Vinícius já falou alguma coisa sobre os pratos lá, mas tem casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, camarão à milanesa, vocês viram aí, prato maravilhoso, bacalhau às natas, que é uma coisa terrível. O camarada lá, o cara sai frustrado porque consegue comer tudo, você escolhe um prato dele e é deu, né? imbatível. É verdade. Tu tem que ir sabendo que tu vai levar um pouco de volta para casa, porque Eu levei. Não tem como. Não tem como. E o cara acondiciona lá, maravilha, ó, Chihuahua, se você não conhece,
Olha, vai correndo, vai conhecer. É o dobro do que está na foto. O tamanho é o dobro do que está na foto. É familiar o troço, familiar. E família é grande, hein? Esse aqui é só bonito, só para enfeite da foto, mas é o triplo desse tamanho, dessa porção, camarão É um grelhado. especialista em camarão também, né? Mas é muito bom. Olha que para curtir a vida, além do chihuahua aí, né, do nosso tour gastronômico, em qualquer idade é importante ter com quem contar, tá certo? Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, que é um plano de saúde completo com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Vocês não chegaram ainda nessa aí, né? O Marco Diniz certamente não. Né? Não chegou ainda, 59 anos ou mais, tem o CCG Saúde aí. Ó. Com ele você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além de novo hospital, o Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br. Para que o Jornal do Comércio é o jornal mais importante, mais sério, jornal de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Você está vendo aí a manchete dele hoje, mercado dá como certa a nova alta da Selic hoje. Eu, casualmente, não tive, não sei se vocês tiveram acesso aí a essa reunião do Banco Central lá, que teria a incumbência de aumentar ou não a Selic. Então, as instituições financeiras estavam projetando que o cupom vai subir 1 ponto percentual a taxa de juros. É isso porque o governo está tentando conter a inflação, né? E, naturalmente, são medidas monetárias essas que acabam, de certa maneira, inibindo a inflação, que é o objetivo do governo. Agora, falando em Chihuahua, falando em tour gastronômico, eu quero lembrar para vocês o seguinte, que a gente vai lá no Chihuahua, vai no Di Paolo, vai lá no Armazém do Queijo, enfim, nesses restaurantes. No Barranco. No Barranco, exatamente, lembrou bem. E qualquer problema, olha aí, ó, Olina resolve. Quer dizer, você vai lá, abusa, né, Bernardo? Abusou. O Bernardone é inteligente, né? Que hora ele não pensa, o Bernardone é inteligente. O Bernardone pega um desse aqui, bota no bolso e vai preparado e abusa, né? O Bernardone abusa, vê que tá o tamanho que ele tá, né? Grande Bernardone, grande abraço. E aí a Olina resolve o problema estomacal. Eu fiz uma experiência dias atrás, aí também passei dos limites, eu nem sou de passar dos limites, mas eu me lembrei, pô, o chefe tinha me dado uma Olina, fui lá, uma dose só resolveu o problema, cara. Acabou. Tiro e queda. Mas eu bugio aqui, né? O tiro e queda, né? Bom, nós temos outros assuntos ainda, 8 horas e 7 minutos, temos ainda uns minutos no programa, 17, 20 minutos quase. E, evidentemente, que o assunto que nós não podemos deixar de falar aqui é sobre a Evergrande, que é a companhia aquela chinesa imobiliária, que hoje parece que está acertando as pontas aí, decidiu não pagar os 300 bi que está devendo, mas só a taxa, só o juro, né, incidente sobre esse valor, e pagaria então, e pagou 35 milhões e 900 mil dólares. Bilhões. Bilhões de dólares, e isso, de certa maneira, resolveu o problema, acalmou o mercado. E aí, Bernardo? Aqui a gente está vendo né, uma tentativa muito por parte do governo chinês, de nós não termos aqui o efeito Lehman Brothers, né? Em 2008. De 2008. Se nós nos rememorarmos aquela marolinha, né? Aquela marolinha que se imaginou que era restrita ao mercado fundiário americano, que acabou se estendendo para o mundo inteiro. Ninguém sabe, mas aqui no Brasil nós tivemos companhias fortes quebrando do mercado hipotecário em razão dessa perda de confiança nas garantias hipotecárias. O mesmo aconteceu lá. A Evergrande era a maior companhia asiática de concessão de créditos hipotecários. É evidente que lá a legislação é completamente diferente da nossa, né? Lá ninguém sabe como é efetivamente a regulamentação do mercado fundiário lá, mas se a companhia não pagasse os custos da sua dívida que eram previstos para essa sexta-feira, e até antecipou, pagou hoje, né? Nós teríamos aí algo em torno de 3 trilhões de dólares em dívidas a descoberto. Isso quebraria, certamente, afetaria fortemente o mercado hipotecário. Só para concluir, nós tivemos só nessa uma semana, 2 semanas desse risco, né? Uma redução forte no aço, uma redução forte no cimento, uma redução forte na cerâmica, uma redução forte na sílica. Então veja como o mundo hoje está
integrado. Né? Uma companhia que certamente ninguém nunca ouviu falar, né? Provocando aqui no Brasil, provocando aqui no sul do Brasil, né? tantos efeitos. Né? Mas que sorte, que bom que ela conseguiu fazer o pagamento. Marcos Vinícius, seus investimentos sentiram? Tem pouca coisa, né? Bem pouquinho. Mas eu tenho algumas ações da Vale e elas despencaram. Sim. E vinham despencando silenciosamente nesses últimos 30 dias e as pessoas diziam, não, ela está despencando porque o preço do minério de ferro despencou, o preço do minério de ferro despencou. E ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Até que há uns 15 dias vem essa história, né, dessa construtora, incorporadora, né? Não sei nem exatamente o que é a empresa, mas uma empresa que tem 200 mil funcionários é um gigante, né? Você imagina uma empresa que está de ponta a ponta no mercado fundiário, né? Mas eu ficava vendo, mas por que despencou? Despencou porque algumas pessoas, os grandes tubarões ali, sabiam, né, que essa empresa ia apresentar algumas dificuldades a público nos próximos dias. Esse é o problema da China. Aqui no Brasil, quando uma empresa de grande porte tem algum efeito de relevância, né, eles são obrigados a fazer comunicados oficiais para a Bolsa, né, com alguma antecedência, que os chamados fatos relevantes, para se preparar, para que o mercado não seja pego de surpresa e não haja uma especulação exagerada. Mas a Vale, que chegou a ter quase o valor da ação, que estava próximo a R$110 a ação, despencou, foi quase a R$80. E agora, nesses 2 últimos dias, ela voltou a reagir. Porque essa empresa era uma das que negociava diretamente com a Vale, com a Companhia Siderúrgica Nacional, então o Brasil foi muito afetado. Por sorte, não sei se por sorte ou pelo menos por juízo, dessa vez os chineses evitaram não só uma quebradeira mundial, né, mas evitaram também a quebra da credibilidade nas suas próprias empresas. Porque o que essa empresa estava demonstrando na área da construção, existem outras empresas semelhantes na China em outros segmentos. E se acontecesse isso lá na China, ia se perder credibilidade no mercado chinês e a gente ia ter um efeito realmente quebradeira lá na China também. Apesar de tudo que se viveu na pandemia, né, os Estados Unidos caindo, né, até o SP 500 lá, que são as 500 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né, vinha remando, né, durante a pandemia, o mercado chinês sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Imagina se acontecesse algo assim. Então, por sorte, eu acho que o mundo se escapou de uma grande tragédia que talvez pudesse nos levar quase uma década. O efeito do que aconteceu em 2009 nos Estados Unidos, nós só fomos nos livrar assim, das mazelas daquela ação somente em 2012, 2013, né? Nós sentimos aqui no Brasil de maneira muito pesada. De 14 a 17, nós tivemos ainda o grande boom das recuperações judiciais das empresas construtoras. Efeito ainda, rescaldo ainda lá de 2008. E por isso que o PIB decresceu quase 4%, 3,pouco% em 2015, 2016 também, em função disso. Mas como eu invisto a longo prazo, então eu tô chorando, mas sem lágrimas. Aqui para nós, assim, eu trabalhei no mercado financeiro e como tu disse que tu não investe a longo prazo, tu é um especulador. Não, eu invisto a longo prazo, justamente isso, eu invisto a longo prazo. Mas eu tenho muita vontade de fazer um curso de trade ali para aprender a acordar cedo de manhã. Eu trabalhava muito na Bolsa de Valores do Extremo Sul aqui com o Gilberto Simões Pires, grande amigo, grande conhecedor. Mas eu tenho vontade de aprender mais e como esses caras fazem, eles dormem vendido ou dormem comprado, né? Eu tenho muita vontade de aprender a fazer isso. Tem que escolher, tu é um vendido, mas como vendido? Vendido no mercado financeiro. Dorme vendido ou dorme comprado. Né? Muito bem, aqui vamos falar um pouquinho de vinho, né? Porque todo mundo gosta de vinho, quem não gosta de vinho, né? Vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é que você recebe, cada cliente, o melhor da experiência do mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e da qualidade. Passe em uma loja e confira. Você tem 3 alternativas aqui em Porto Alegre. A primeira aí na Cristóvão Colombo, bem pertinho aqui da RDC TV, número 1493, fica no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. Depois vamos ver, nós não estamos vendo aí no ar, mas vamos ver aí tal. Essa aí é a loja da Vinhos do Mundo na Cristóvão Colombo. Depois temos ali na Alameda Alípio César, número 203, é o bairro Boa Vista, aqui também na capital. E lá, no meu bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 11h35, sábados pela manhã, dou uma passada sempre lá para pegar o vinho pro fim de semana. Embora meu
o Grêmio esteja me decepcionando, mas pelo menos no vinho eu estou garantido, né? No vinho pelo menos me satisfaz. Mas vamos nos recuperar disso aí, né? Então, Vinhos do Mundo é realmente o endereço dos melhores vinhos do mundo, como diz o próprio nome. E agora vamos desembarcar lá no Boulevard Laçador, Foge. No Boulevard Laçador nós vamos chegar no Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra lá no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, claro, sabe onde? No Di Paolo, no Boulevard Laçador. Realmente, parabéns aí ao Paulo Jeremia, que trouxe essa fantástica casa aí, que nos traz da Serra Gaúcha essas especiarias, essa delícia do prato gaúcho, que normalmente a gente, na década de 70, 80, a gente tinha que subir a serra para poder provar. E hoje você está aqui no Boulevard Laçador, ao lado do aeroporto Salgado Filho, tendo essas delícias que o Di Paolo nos oferece. E Foge, a questão dos precatórios, aí foi uma votação, como é que está essa questão do governo federal? Pois é uma questão recente, não é? Houve, ontem estavam reunidos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o nosso ministro Paulo Guedes, para decidir essa questão dos precatórios. Para mim, essa questão dos precatórios é de uma imoralidade que não tem tamanho, não é? Exatamente. Que não tem tamanho. O Bernardo, eu gostaria, sabe o que é? Eu gostaria de dever muito e dizer para o governo federal o seguinte: olha, o meu teto de gastos, tá, bateu em X, então tu vai ter que esperar aí, não é? Eu vou pagar conforme... É um assíntio que fazem para o cidadão. E ainda vou te pagar sem correção, né? Sem correção. Como eu puder, né? E quando puder. Se houve até que... Isso foi em 2016, se não me engano, não é? O que foi estabelecido o teto de gastos. 2015 para 2016. Até lá, os precatórios, Silvio, eram pagos em 10 anos, em 10 parcelas anuais. Olha o absurdo. O credor da União levava 10 anos para receber o valor do seu crédito. E como bem lembrou o Bernardo, sem correção nem falar. E hoje a gente já acha esse prazo pequeno, né? Exatamente. Em 16, com a criação e o estabelecimento do teto de gastos, mudou isso. Agora o governo tem que definir isso dentro dos limites do teto de gastos. Então, o que decidiram agora sobre os precatórios? O governo vai pagar quase metade, não é, dos 89 bilhões que estão devendo de precatórios, vão pagar no exercício do ano que vem, em 22. E depois vamos ver, nos próximos anos, dentro do teto de gastos, o que é que o governo vai poder honrar. Mas não vejo constitucionalidade nenhuma nisso, não vejo legalidade nenhuma nisso, é uma decisão, para mim, a mano militar. O governo decidiu e acabou, e contente-se, não é, da forma que eu posso pagar. E há uma curiosidade nisso, né, se tu me permitir te interromper, mas a União Federal vinha cumprindo a risca com os pagamentos dos precatórios. A União Federal não era calaveira, como a gente chama, caloteira, né? A União vinha cumprindo rigorosamente com os seus pagamentos. No meu entender, o que ocorre é que no momento em que se afastou a possibilidade de arresto contra a União, qualquer outra possibilidade de você botar a carroça na frente dos bois e fazer o teu precatório andar, né, acaba acontecendo isso. Acho que aí é uma decisão política também de você utilizar parte dos recursos para os programas sociais. Esta é a justificativa. Essa é a justificativa, Bolsa Família. Né? Mas eu vejo mais uma vez o precatorista arcando, digamos assim, com a cessão obrigatória dos seus recursos, né? Abrindo mão de seus recursos. Abrindo mão de seus recursos. Eu repito, nós não víamos na União Federal essa necessidade, né? A União vinha cumprindo com seus pagamentos, né? A expectativa também, hein, Bernardo? Agora, nessa decisão de ontem, a expectativa é a negociação, né?
Veja, a expectativa é de que o governo consiga pagar mais com menos, não é? No meu entender, dois mercados vão explodir aí, né? Mercados que já vinham atuando fortemente, né? Aquisição secundária do precatório, ou seja, com cada vez mais os estados criando as suas legislações próprias que permitem a compensação dos precatórios, né? Isso refletindo certamente na União, esse mercado vai explodir, porque o SFOJ já não vai querer esperar 30 anos para receber o precatório dele, ele vai vender o precatório dele, assim como qualquer um em sua consciência faria, né? E também imagino que isso vai refletir nas legislações estaduais. Os estados passando, então, a criar legislações próprias para parcelar o seu precatório. Então, esse é o meu entender. O que, de fato, é ruim de qualquer forma, né? Abre aí a possibilidade de você, mesmo estando numa fila, perder a sequência dessa fila, né? E não receber no prazo almejado. Uma outra situação que não é muito diferente dos precatórios são os depósitos judiciais, né? Meteram a mão de tal forma, Silvio, nos depósitos judiciais que hoje, o Bernardo sabe disso tanto ou melhor do que eu, os advogados estão penando há 2 anos aí porque alvará judicial nem se fala. E eu fiquei sabendo a boca pequena, Bernardo, por alguém lá de dentro, que os alvarás judiciais, na verdade, não estão sendo expedidos porque não há dinheiro para pagamento. Na verdade, não há dinheiro para pagamento. Olha a gravidade da situação. Há um zum de que há uma fila, né? De que, na verdade, a expedição do precatório do alvará precede a uma consulta dentro do sistema Cisbajude pelo juiz que vai expedir Não quero que me fuzilem aqui, mas esta é uma informação que os advogados conhecem, né? No ano passado, era obrigatória o agendamento para o levantamento do alvará. Isso, no meu entender, já é um método de contenção de saída de recursos, né? Haja vista que hoje no estado do Rio Grande do Sul, menos de 1% dos depósitos judiciais estão disponíveis, contabilmente e contabilografária, mas disponíveis menos de 1%. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te fuzilar, sabe por quê? Tu não está atingindo o Supremo Tribunal Federal. Sim. É tranquilo. Lá não se expede precatório. Alvará. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, faltam 5 minutos, 6 minutos. Marco Vinícius, algum assunto que... Não, eu estava tentando pegar aqui alguns dados, só para contribuir um pouco nessa questão dos depósitos judiciais, né? O Rio Grande do Sul, né, ele vive um momento difícil economicamente, né? Por vários abusos que aconteceram ao longo de todos esses anos, né? Mas, sobretudo, nos governos, os governos petistas. A gente tem que falar, não adianta, vai ficar fazendo de conta. Vamos dar nome aos bois. Isso começou com um cidadão que se chama Tarso Genro. Não, começou um pouquinho antes. O Olívio Dutra ajudou a piorar bastante a situação. Quando o estado do Rio Grande do Sul conseguiu eleger o Rigoto, que foi um cara que, né, com as suas maiores virtudes, foi pacificar as brigas, os conflitos que haviam no país, né? Nós tivemos o governo Ieda, que foi um governo que tentou dar continuidade a um plano de futuro para o Rio Grande do Sul que foi interrompido na eleição do Olívio, né, que era aquele projeto lá do Brito. O governador Ieda abriu o capital do Banrisul, começou a fazer algumas reformas e depois foi interrompido pelo governo Tarso Genro, que rasgou, inclusive, um esforço que foi feito por muitas instituições sérias nesse estado, que é a chamada Agenda 2020, né? Era uma agenda com uma estratégia de desenvolvimento para os próximos 10 anos, né? Foi criada em 2010, pensando no Rio Grande do Sul 10 anos depois. O governo Tarso Genro rasgou essa agenda, jogou no lixo e deixou todas as instituições com grande pesar por tudo que se viu. O governo Sartori retomou, o governo Leite tem avançado muito, né? Mas nós temos algumas ações judiciais hoje tramitando, entre elas, né, as isenções que o Estado tem, as isenções, os abatimentos de dívida que o Estado tem, né, agora o próprio regime de recuperação fiscal, porque se hoje o Estado tivesse que pagar exatamente tudo que deve, entre aspas, deve à União, e mais as ações, né, algumas ações expressivas, principalmente da área de telefonia, fossem, né, julgados esse processo de determinado pagamento, não teria mesmo dinheiro para mais nada nesse Estado. Porque mesmo que não se use mais os depósitos judiciais, porque não se tem em caixa, tem a obrigatoriedade de repor todos os meses o valor que foi apresentado com certa correção. Então, o Rio Grande do Sul hoje,
além das grandes dificuldades que tem, ele tem uma conta para pagar, né? Se for condenado, né, o Estado, ou se algumas ações de grande volume, de grande repercussão forem transitadas em julgado, não tem mais o que fazer. Vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde, para a folha de pagamento de novo. E lembramos que no ano que vem tem eleição para o governo do Estado. Quem se habilita aí a administrar essa questão toda vai só pagar salário, quando não atrasar salários também, né? Essa questão, né, Bernardo? Eu concordo com tudo que o colega deputado falou aqui, mas eu queria aproveitar esse encerramentozinho aqui para falar, nós estamos falando aqui de coisas do mundo, da União, do Estado. Eu quero falar de Porto Alegre. Eu quero lembrar você aí, telespectador, que nós estamos agora, a partir do dia 1º de outubro, com um grande programa de parcelamento fiscal chamado Recupera Poa. Né? Porto Alegre, o mercado imobiliário de Porto Alegre tem alta dívida com relação a impostos relativos à construção. Vai ser o maior programa de recuperação fiscal que já houve no município de Porto Alegre. Descontos de até 90%, parcelamentos em até 120 vezes. Eu acho que é importante a gente divulgar isso, Silvio, porque é algo aqui do nosso umbigo, algo que beneficia aqui a nossa cidade de Porto Alegre. Não tem esse problema com o IPTU, por exemplo, né? IPTU, taxa de lixo, taxa de fiscalização, todas as dívidas, todos os tributos, inclusive os não fiscais, devidos ao município de Porto Alegre. Nós já estamos com aqueles tributos que não são vinculados ao imóvel desde o dia 1º de setembro, já podendo ser parcelados, e aqueles que são relativos à propriedade imobiliária se iniciam agora dia 1º de outubro. Existe um site chamado Recupera Poa, dentro do site da Prefeitura de Porto Alegre, procure aí, que certamente, se você é devedor de tributos vinculados à área da propriedade imobiliária, vai ser uma ótima oportunidade para você resolver isso. Aliás, o prefeito Melo está se destacando. O Melo conhece muito a cidade. Eu contei aqui outro dia que o vereador Melo, e até como deputado, ele saía para Porto Alegre. Ele conhece Porto Alegre como ninguém. Como o Pujol. O Pujol é outro cara que conhece Porto Alegre. O João Dibe conhecia Porto Alegre também. Eu fui vizinho do Melo, vizinho de casa lá na Zona Sul. E o Melo sempre andava no bolso com um alicate. E aí você perguntou para ele, vem cá, tu anda sempre com um alicate? Ele disse, não, eu vou nos postes de rua, onde tem propaganda irregular, eu corto. Quer dizer, ele já tinha esse interesse, né, pela preservação da cidade. Foge, eu tenho aí um minutinho para cada um para o seu recado final. Silvio, o meu recado final, e é bem rápido também, é uma notícia que eu ouvi hoje vindo da Tailândia e me sensibilizou. Hoje iniciou a primavera, agora é uma época de muitas frutas. Então, o que os tailandeses estão fazendo? Eles não jogam no lixo mais a semente das frutas. Eles põem ao sol as sementes das frutas, deixam secar e saem com essas sementes e vão largando. Semeando. Vão semeando. Muito bom, que legal, né? Achei uma ideia maravilhosa, fantástica. Né? Perfeito. Marcos Vinícius, tem o recado final. Vou deixar aqui um abraço aqui e o reconhecimento aos colegas deputados. Eu quero fazer esse registro. Com certeza. Aos colegas deputados. O nosso reconhecimento aqui também. Que abraçaram essa luta, né, apresentando a emenda que barrou os honorários sucumbentes. Então, fazer um registro aqui de reconhecimento ao trabalho do deputado Sérgio Turra, deputado Giuseppe Riesgo, Fábio Osterman, Anne Ortiz e Alton Weber. Foram parceiros nessa luta, tanto na emenda que barrou os honorários, como nessa iniciativa que nós estamos empreendendo para tentar sustar o pagamento das superaposentadorias e desses benefícios, desses privilégios que ainda residem aqui aos ex-governadores do Estado. Esses deputados e deputadas que pensam pelo Rio Grande do Sul, pensam no Estado e não numa situação peculiar de um segmento. Doutor Gustavo Bernardi. Não, eu, na verdade, queria só fazer um agradecimento, né? Nós estamos aqui há uma hora, num convívio, uma hora e meia, num convívio harmonioso, gostoso, produtivo. E Passou uma hora e meia já. Passou uma hora e meia, a gente nem sentiu. E eu queria desejar a você, telespectador, a quem está nos vendo, né, que assim como se inicia hoje a primavera, uma época de luz, né, que você também receba luz aí na sua vida e abrace esse início de primavera como algo bom, como um recomeço para qualquer coisa de ruim que a gente possa enfrentar.
É isso que eu desejo. Que ela possa fazer desabrochar os melhores e mais nobres sentimentos que possamos ter. Obrigado, Marcos Vinícius. Muito obrigado. Bernardo Esforja, a você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui, os 28 anos da atividade. Tenham todos um bom sono, um bom descanso. Amanhã, um novo encontro aqui, 18 horas e 56 minutos na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Uma boa noite e até lá.